Fala, galerinha minha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Comigo tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Bem, vamos para nosso vídeo revisão número 2. Agora, dessa vez vamos falar. Bem, primeiro olha só, vamos nos organizar. Eu tenho um recado para vocês. Tem uma galera que está mais perdida que amendoim na boca de banguela. Essa galerinha tá deixando acumular os vídeos. Tá mandando toda hora mensagem pro Lelê. Perdida, 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 perdida. E aí, gente, olha só. A dica do tio Lelê é a seguinte. Façam as atividades da semana na semana. Não deixem acumular as atividades para outra semana. Deixem para tirar as dúvidas durante as aulas. Então, durante a nossa aula da semana, na quarta-feira, nós faremos o quê? Faremos a correção da atividade do vídeo anterior. Então, e aí, gente, olha só. O tio Lelê vai organizar assim agora. As atividades estarão presentes na descrição do vídeo. Vamos aprender, hein? Como que eu acho? Mas, tio Lelê, como que eu acho isso? Vamos lá, você abre o vídeo. Vou fazer agora com vocês. Vamos lá, vamos fazer juntinhos para que vocês não tenham mais dúvidas. Vamos lá. O tio Lelê está abrindo o YouTube. Vou abrir aqui no nosso canal. Beleza. Então vamos lá. Ó, aqui está o canal. Deixa eu ver reflexo aí. Reflexo. Opa, beleza. Então eu vou abrir o vídeo do 7º ano. Beleza. Abriu aqui. Vocês estão vendo? Calma aí. Opa, chegou uma mensagem aí. Ó, deve ter chegado uma mensagem de vocês, tá? Toda hora. Aí, clica na abinha, embaixo do vídeo tem uma abinha. Estão vendo a abinha? Clica nessa abinha. Aí tem a descrição do vídeo aqui. Certo? Tem a descrição do vídeo aqui. Nesse caso aqui... Cadê? Nesse caso aqui não tem. Não deixei nenhuma descrição. Mas aí, dependendo do vídeo, eu vou colocar a descrição. Deixa eu ver do 6º ano se eu coloquei. Deixa eu ver. Alguns vídeos eu deixo descrição. Então, tem as informações que eu posto, às vezes uma atividade. Ó, aqui, ó. Abri, ó. Cliquei aqui na descrição do vídeo. Aí, ó, abriu, ó. Tem uma atividade aqui. Então, cadê? Pronto, aqui. Deixa eu ver. Tá o reflexo da luz aí, vocês não vão ver. Então, assim, já viram, né? Então, clica na descrição do vídeo, vai aparecer uma atividade. E aí, para fazer a atividade, vai depender de assistir a essa aula de hoje, né? Vamos falar sobre o nascimento do Islã. Não é uma aula inédita, é uma revisão do assunto. Só que, dessa vez, nós estamos nessa aula de uma forma diferente. Não vou pegar o livro, vou destrinchar o livro. Vou pegar um documentário. Dessa vez eu não vou sofrer bloco porque é um documentário que já foi postado em outro canal. E aí nós vamos assistir juntinhos, não na íntegra, claro, mas comentando sobre esse vídeo. Beleza? Vamos lá, está abrindo aqui o meu canal. Tá meio lento que eu estou fazendo outras coisas junto aqui. Vamos lá, então eu vou, aliás, o link para assistir esse documentário na íntegra, a duração desse vídeo é de 1 hora e 22 minutos, tá? Então quem quiser depois assistir na íntegra, poderá assistir, ok? Vou colocar na descrição do vídeo também junto com a atividade, fechou? Vamos lá, então ó, primeira dúvida, tio Lelê, onde que está a atividade? Na descrição do vídeo, vamos aprender, gente, o YouTube hoje é a plataforma do momento. Então todo mundo assistir esses vídeos de repente no celular ou no notebook. Na TV é meio complicado, porque você não consegue
acionar essa atividade, beleza? Então vamos nós. As palavras pelas quais os muçulmanos vivem hoje foram reveladas em um certo ponto da história a uma pessoa em um lugar específico. O relato tradicional muçulmano do Alcorão começa 1400 anos atrás, em um local estéril da Península Arábica. Essa terra remota era habitada por beduínos nômades e tribos permanentes. Os muçulmanos referem-se a essa época como Jahiliya, a era da ignorância. We might refer to Arabia as a backwater of civilization, compared to the great empires of Byzantium on the one side and the Sassanid Persian Empire on the other side. No meio do deserto, rodeada de montanhas por todos os lados, ficava Meca, o centro social, econômico e religioso da Arábia. Meca era o local de reunião para muitas linhas de pensamento religioso. Alguns árabes da época adotavam a fé judaica ou cristã, e as histórias e doutrinas dessas crenças eram bem conhecidas por toda a região. Pre-Islamic Mecca was a city that was teeming with Jews. Então vamos entender esse contexto? Vamos lá. Então nós estamos falando do islamismo, uma das únicas religiões monoteístas do mundo, uma das principais religiões monoteístas do mundo. Então nós temos as três principais, são o judaísmo, a mãe dessas três, né? O cristianismo e o islamismo, beleza? Prega a ideia de um único Deus. Tem semelhanças com o cristianismo e com o judaísmo, tá? Então prega, por exemplo, a ideia da criação de um único Deus, da criação do homem, da terra, do universo, todas as coisas. Prega também a ideia da alma, da salvação da alma ou não, né? Fala do paraíso e tem um Messias, tá? Como Salvador, mas esse não é Jesus Cristo, e sim Maomé. E aí, gente, aonde nasceu o islamismo? Nasce junto com a história de Maomé, na cidade de Meca. Então, fica na região sudoeste da Arábia Saudita e numa região impregnada pelo politeísmo, pela crença em vários deuses. E lembrando que o cristianismo e o judaísmo estão por ali, mas na região que Maomé nascera, aproximadamente no ano 570, 580 depois de Cristo, nós também não temos previsão de quando ele nasceu. Aliás, gente, olha só, não sabemos quando ele nasceu exatamente e nem como o aspecto físico. Tio Lele, você pode mostrar um desenho dele? A resposta é não, é pecado. E para os mais radicais muçulmanos, é crime. Então, certa vez um cartunista francês fez um desenho representando Maomé. O que aconteceu com ele? Ele morreu com um atentado terrorista. Então, eu que não sou louco de descrever a aparência física de Maomé, certo? Então, gente, vamos lá. And with Christians. So there was this stew of various Christian thoughts and various Jewish thoughts. Mas o panorama religioso da Arábia do século VI era dominado pelos que acreditavam em uma multidão de deuses. Todos os anos, peregrinos iam a Meca para orar na Kaaba. Então, vamos lá. Observem o seguinte, a importância da política, da economia e da cultura. Esses três pontos fundamentais para a gente entender essa questão: econômico, político e cultural. Cultural religioso / cultural, certo? Eles se misturam em diversas regiões, em diversos povos, beleza? Então lá tinha a Kaaba. Vamos lá. Um santuário que se tornara um panteão, com uma miríade de divindades e ídolos. They believed in the existence of God, but God was in a sense far too distant to be connected to the actual everyday
activities of human beings. So these idols would be the intermediaries between them and God. Em meados do século VI havia 360 ídolos na Caaba. A peregrinação anual ao santuário trazia enormes benefícios econômicos para a tribo que controlava o lugar, os Quraishitas. And all of these guys who are coming through, they have to make some offering. They have to pay some kind of a tax. So it's a very lucrative business. Os Quraishitas juntaram grandes riquezas. Os líderes eram ricos, mas a maioria dos habitantes vivia em extrema pobreza. There was a major problem. Qualquer semelhança com muitas regiões de hoje não são mera coincidência. Então, em muitos lugares, você tem lá uma igreja, qual denominação for, enorme, linda, próspera, e a região muito pobre, quer dizer, um contraste. Isso é uma realidade da época de Maomé e de muitos lugares hoje em dia, né? Então, vamos lá, vamos recapitular e entender o que nós estamos vendo. Vou passar a telinha para cá de novo para poder ficar melhor. Acho que fica uma referência melhor para mim. Então, em Meca havia um lugar chamado Kaaba, onde que era uma espécie de centro comercial e religioso da região. E as pessoas que iam para lá acreditavam em várias divindades. Havia um pagamento de um tributo, de um imposto, para participar desse feirão, que era um feirão econômico barra religioso barra cultural, e que também acabava sendo político. Vamos lá. With regard to issues of economic maldistribution of wealth or economic injustice, issues with regard to the rights of orphans, of women, of the poor. A escravidão era normal em Meca. As meninas eram consideradas sem valor e muitas vezes enterradas ao nascer. Foi em Meca que nasceu Muhammad ibn Abdullah no ano 570 depois de Cristo. Um menino pobre que se tornou o profeta de uma das maiores religiões do mundo. Então, olha só, é uma sociedade patriarcal e ao mesmo tempo machista. Não confundam uma coisa com outra, tá? Por que eu digo machista? Porque as mulheres não tinham importância para eles, né? Predominavam os interesses masculinos. Eu posso chamar de uma sociedade machista, sim, né? E aí é dentro dessa estrutura cultural que nasce Maomé, né? Mahomed. Os muçulmanos consideram blasfêmia mostrar qualquer imagem de Maomé. Pouco se sabe do início de sua vida, e os relatos existentes foram escritos mais de 100 anos depois de sua morte. As histórias dizem que quando Maomé tinha 6 anos, seus pais morreram. As an orphan in this kind of society which was so highly stratified, he was part of the have-nots. He was part of the group that didn't belong to this landed aristocracy that controlled almost every aspect of the political and social and economic organization of the city. Mas Maomé tinha o apoio de um tio poderoso, e aos 25 anos era um comerciante bem-sucedido. O líder de uma caravana com fama de negociante astuto. Maomé era também um homem íntegro e chamou a atenção de uma viúva idosa e rica chamada Khadija, que o contratou para comandar sua caravana. Logo depois, ela lhe propôs casamento. Segundo as biografias muçulmanas tradicionais, Maomé conseguiu sucesso financeiro e teve um casamento feliz. Então nós temos uma história diferente do Messias, né, Jesus Cristo, né, que não teve esposa, que não teve filhos. Maomé teve esposa, teve uma história, uma origem completamente diferente, né, um tio rico e próspero. Ele nasce numa sociedade patriarcal, machista e também de um comércio forte,
ligado à religião. Então, são pontos que a gente vai enumerando, né, assinalando como importantes. Vamos lá. Dava para achar significado em um mundo com tanta pobreza e injustiça. I think of the prophet as being a religious seeker, somebody who was attuned to the notion of a God and of a developing spirituality really within his own life. Maomé começou a questionar as religiões tribais que adoravam múltiplos deuses. He himself is believed by many to have been a member of a small group of peoples in Arabia who saw something wrong with the prevailing paganism, the rituals, the polytheism that was rampant in Arabia, and who would steal away from society from time to time in order to contemplate the realities of human existence. Foi em um desses retiros, em uma caverna perto de Meca, que Maomé teve a visão que mudou o curso da história. Naquela caverna, segundo a tradução muçulmana, a palavra de Deus foi revelada, desencadeando eventos que moldaram o mundo que conhecemos. Bem, então, gente, vamos recapitular aí. Origem 570 aproximadamente depois de Cristo, cidade de Meca, no sudoeste da Arábia Saudita, numa uma comunidade de comerciantes, da onde o tio dele foi um comerciante próspero. Então, Maomé nasce dentro desse contexto. E ele logo começa a copiar, seguir o seu tio nessa prática comercial, até conhece uma mulher rica que acaba tendo um relacionamento e acaba depois casando-se com ela, né? Vamos lá. Agora vamos analisar o Corão, né? Mais uma parte da história de Maomé. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos voltam-se na direção de um farol e oram. Esse farol é a cidade sagrada de Meca, localizada na Arábia Saudita. Mas no início do século VII, Meca, o local mais sagrado do Islã, era um centro de adoração pagã e uma cidade repleta de injustiça social. Isso é, até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo, o Alcorão. Segundo a tradição, um negociante de 40 anos, chamado Maomé, isolava-se com frequência em uma caverna nos arredores de Meca para refletir sobre o mundo que considerava cada vez mais opressivo. No ano 610, durante um de seus retiros meditativos na caverna, Maomé foi subitamente dominado por uma presença avassaladora. Suddenly he felt this intense pressure in his chest. He was surrounded by this darkness, and it felt as though he was being clasped by a giant hand and squeezed. He could barely breathe. And in his mind, he heard this voice, and the voice said, "Recite, recite." He was shocked, stunned, probably wondering, did I really hear something? And then, as he heard it again, he finally said, I don't have anything to recite. And eventually that voice, which tradition tells us was the angel Gabriel, revealed the first verse of the Quran. Surata 96, versículo 1. Recita, em nome do teu Senhor que criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. Ensinou à humanidade o que esta não sabia. This is a very important moment because it's the moment in which Muhammad ceases to be just an ordinary Meccan businessman concerned with society's ill and suddenly becomes what in the biblical tradition is referred to as prophet. And like most prophets, he wants nothing to do with it. Preocupado com a própria sanidade, Maomé procurou Khadija. What he really wants to do is kill himself.
But it is eventually Khadija who saves him from this, and who explains to him that he has been called by God, that he has been given a task of prophecy, and that he really has no choice but to make this message known. Então nós temos outra característica importante aí, que é semelhante ao judaísmo e ao cristianismo, que é a presença do arcanjo Gabriel, como revelador, como aquele que vai trazer a mensagem de Deus para ele. Então incita, né, a recitar, né, as primeiras falas de Deus. E ele está num conflito, né, de que será que eu estou louco? E a sua esposa que acaba o salvando, né? Vamos nós. A ação na caverna marcou o início de 22 anos, em que Maomé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos, vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. He would go into these convulsions, he would sweat, he would suddenly look off into the distance, he would be almost dead to the observer. And when he came out of these prophetic moments, he would suddenly spew out these revelations. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram curtos, simples e desafiavam as práticas pagãs de Meca, evocando a adoração a um Deus único. Bem, então olha só, aí é um ponto complicado, né? Porque ele vai contra toda uma cultura da onde ele saíra, né? A ideia de um único Deus vai contra a cultura, as práticas econômicas, até a questão da norma política de Meca, que acreditava em vários deuses e que o comércio estava ligado a essa crença religiosa. Então, muito complicado. Outra característica semelhante ao cristianismo e ao judaísmo, a ideia deixe-me lembrar, me perdi. A ideia da revelação, a ideia da liderança. Outra parte eu vou me lembrar. Vamos nós. Surata 73, versículo 8. Recorda-te do nome de teu Senhor e consagra-te integralmente a Ele. Ele é o Senhor do Oriente e do Ocidente. Não há outra divindade além dele. Toma-o, pois, como guardião. Nos primeiros anos de revelações, Maomé decorava os versos e só os dizia a sua esposa e amigos íntimos. Lembrei. Quem vai escrever o Corão não será Maomé. Por quê? Porque não havia necessidade de escrever. Também, em torno do seu grupo social, a tradição oral era importante. Então, quem vai escrever sobre Maomé, toda essa revelação, suas práticas e aquilo que Alá vai revelar, são os seus seguidores, assim como no cristianismo, né, os seguidores de Jesus. Vamos nós. Gradualmente acreditou que fora chamado à profecia e tinha o dever de transmitir aos outros as palavras santas que guardava em sua mente. Por fim, no ano 612, o profeta relutante foi até o centro de Meca e começou a pregar. It was a wake-up call to those citizens of Mecca who, in the eyes of the prophet, had lost an awareness, if they ever had it, of a supreme God, of the one God who created all and who guides all. O Deus de quem Maomé falava era glorioso e compassivo, mas também irado. O profeta disse que haveria um dia de julgamento em que as ações cometidas na terra teriam consequências. Here is this man, it's known that he's been carrying on these vigils, and he comes into the marketplace, say, and he says, the world will end. The God who created the world will bring it to an end, and you are part of that.
Now that Então ele coloca primeiro a questão da culpa, né? Coloca uma pressão e a ideia da... A outra característica também, semelhante ao judaísmo e cristianismo, a ideia de início, meio e fim, ou seja, da linearidade. Da história linear. Pronto. Estou buscando, hoje estou pobre de palavras, mas eu vou achar sempre um sinônimo. A ideia da história linear. Então, do início, meio e fim. Então ele tem... E aí ele começa a pregar a ideia de que o fim estava próximo. Isso é muito comum entre os profetas, né? Quem já leu o Antigo Testamento, que na época de Isaías, o profeta Isaías, fala muito sobre o fim, né? Isaías precedeu Jesus, certo? Ou seja, todo profeta tem essa característica também comum. Vamos nós. is a powerful, powerful message. Era uma mensagem poderosa, mas não nova. Maomé deixou claro que o Alcorão era a mesma revelação feita aos judeus e aos cristãos há séculos. Uma mensagem sobre a orientação de Deus para a humanidade. Mas dessa vez a revelação chegava ao povo árabe pela primeira vez em seu próprio idioma. The Prophet never said that I brought a new religion for you. The Prophet simply said, I am a messenger bringing the same message which has been brought to you by dozens and dozens of these extraordinary figures in our mutual history. Agora, além dele falar dessa questão de trazer a mesma mensagem, dizendo que o fim estava próximo, também uma característica que ajudou demais a espalhar rapidamente os seus preceitos, né, suas revelações. Dentro de Meca, a ideia dos deuses eram deuses afastados da vida cotidiana desses povos. Agora não, agora é um Deus vivo, é um Deus próximo, né? Então essa proximidade de Deus, não de muitos deuses, né, mas de um único Deus, está perto deles, está anunciando o fim de tudo, e por culpa deles é que fez espalhar rapidamente tudo isso que está falando como revelação. Vocês estão vendo que não é nada de novo, é tudo aquilo que já vinha sendo pregado pelos cristãos lá para trás, pelos judeus. Over and over again, the Quran says, do not forget what happened to Abraham when, and then it'll tell a story about Abraham. Do not forget what happened to Joseph, and then it will tell a story of Joseph. And the interesting thing about it is that these stories are presented in sort of a Reader's Digest version. They're sort of summaries of these great stories. The audience that the Quran was revealed to was already familiar with these stories because they... Então, na minha pós-graduação que fiz sobre a África, eu li um livro chamado O Jesus Muçulmano, e conta como que é a interpretação dos muçulmanos sobre Jesus, como que Jesus Cristo está inserido no Alcorão. Muito legal, muito interessante, e eu indico para quem quiser aprender um pouco mais, né? Não é uma leitura para quem está no 7º ano, mas quem quiser, está interessado em saber um pouco mais da influência do cristianismo dentro do islamismo, vale a dica. Vamos nós. They were living in a city that was steeped in these traditions. Segundo os muçulmanos, um dos aspectos mais notáveis do Alcorão é que Maomé memorizou as revelações como lhe vieram e depois a recitou a seus seguidores. Embora houvesse uma forma de escrita árabe na época, poucos sabiam ler e escrever. Maomé não era exceção. The belief within Islam is that Muhammad was illiterate. What that underscores then, of course, is on the one hand, the fact that he wouldn't have written these revelations himself. On the other hand, the question is, well, how were they preserved? Os seguidores de Maomé decoravam cada nova revelação que ouviam, acrescentando cada verso à lembrança mental dos já existentes no Alcorão. Na cultura em que viviam, esses feitos de memória não eram surpreendentes. The societies that we are talking about are oral cultures. So in a sense, the oral culture in which Muhammad lived allowed people to listen in
something for one time or even 2 times and have the ability to memorize that and be able to recite it verbatim. Então, gente, olha só. Muitos de nós têm dificuldade em entender essa questão da tradição oral. Tia Lelê vai explicar. No mundo de hoje, o que é mais importante? O ver ou ouvir? E aí, respondam-me. Com certeza vocês vão falar que ver, não é? Pois é, ouvir, embora importante, na nossa sociedade, não é tão importante. O ver que é. Por isso que nas redes sociais, no Instagram, eles postam as pessoas postam muitas coisas no seu dia a dia, em lugares bonitos, né? Costumam postar lá no feed, na sua linha do tempo lá, seu perfil, fotos bonitas de lugares bonitos, até para aparentar uma superioridade ou, né, para engrandecer o seu perfil, como se estivessem sempre felizes, sempre muito bem. Então, e essa característica é uma característica de hoje em dia, onde a imagem, né, fala muito mais que muitas coisas, muitas palavras, né? Naquela época, era o ouvir. Então as pessoas, não importava para elas como que estavam, como que aparentavam estar, e sim o seu conhecimento. E então, como elas estavam doutrinadas, acostumadas a ouvir muitas histórias, a conversar com um bom tempo e ouvir boas histórias, elas memorizavam essas histórias, palavra por palavra. É claro que muitas coisas ouvidas pelos seguidores de Maomé foram acrescentadas às histórias, né, dentro das interpretações que elas queriam. Mas, pouco a pouco, isso foi se juntando, se assimilando até formar o que nós conhecemos de Alcorão. Vamos nós. Conforme o conjunto de revelações crescia, Maomé continuou a pregar nas ruas de Meca e formou um pequeno grupo de convertidos. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos, que quer dizer aqueles que se submetem a Deus. A mensagem de Maomé atraía especialmente os pobres e necessitados, que ouviam sua vida ressoando nos versos que clamavam por justiça social, pela libertação dos escravos e pela caridade aos carentes. Alguns foram convertidos à mensagem do Alcorão ao serem seduzidos pela beleza da linguagem, que consideravam tão perfeita que demonstrava a existência de Deus. When Muslims are asked, well, all right, what proof have you got that this is a divine revelation? Muslims will answer, and they have answered this over 1,000 years, the proof is the Quran itself. That is the miracle, that an illiterate man in the middle of nowhere suddenly produces this magnificent, powerful document. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Vamos considerar como que em meio a uma sociedade analfabeta, o Maomé era analfabeto, como que ele conseguiu produzir conhecimento tão complexo, né? Seria uma invenção dele ou seria realmente uma inspiração divina? É uma questão a se considerar. Vamos lá. Mas nem todos se encantaram com a pregação de Maomé. Sua mensagem, que não reconhecia a divindade dos ídolos da Caaba, enfureceu a tribo dos Coraixitas por ameaçar seu poder. Gente, aqui, essa pedra, esse cubo aqui, tem uma pedra que, segundo eles, é uma pedra sagrada, que os deuses encravaram nessa pedra. Na verdade, nós sabemos que é um meteorito que caiu ali e que eles acabaram, como quase tudo era atribuído aos deuses, atribuíram aos deuses, certo? Prestem bem atenção nisso, porque isso aí vai ser importante lá na frente para entender como isso se tornou importante para o islamismo. And
And if you needed nothing to stand between you and this God, then there's no reason for the idols. And if there's no reason for the idols, then there's no reason for the Kaaba. And if there's no reason for the Kaaba, then there's no reason for Mecca's ascendancy as this social and economic capital of the Arabian Peninsula. Então o que vai acontecer? Maomé será expulso de lá e vai para Medina, uma cidade afastada, né, de Meca, onde o receberá, e ele vai dar continuidade a sua jornada, né? Galerinha minha, eu tenho que parar o vídeo e continuar não pegando aqui um gancho do livro, senão a gente não termina esse vídeo. Ficaremos aí com 3, 4 horas de vídeo, certo? E a ideia é um resumo do que nós vimos no bimestre. E aí eu vou colocar na descrição do vídeo o link completo, para vocês assistirem ao vídeo completo. Bem, gente, então nós estamos aqui, vamos avançar para o nosso livro. Aqui está falando tudo que nós já falamos, vamos avançar. Aqui nós temos uma linha do tempo contando de quando teve a revelação e quando teve a morte de Maomé e a explosão do islamismo, né? Então vamos nós. Aí aqui nós temos a expansão dos domínios islâmicos. Eu vou ampliar um pouquinho mais aqui para poder enxergar melhor. Deixa eu jogar para cá. Isso. Beleza, show de bola. Então nós temos, a partir do século VII, os povos árabes começam um processo de unificação da fé, e aí começam naquilo que nós chamamos de jihad, ou seja, uma guerra, uma espécie de guerra de expansão do islamismo. Segundo a fé muçulmana, todo muçulmano, ou seja, todo convertido à fé islâmica, ele tem por obrigação a pregação da fé muçulmana, da fé islâmica, a todos os povos. E aí nós temos, né, o radicalismo em torno disso, que muitas vezes eles não só pregam, mas como impõem a sua fé a outros povos. Isso também é comum ao cristianismo, tá? Não talvez do radicalismo, embora na história tivemos momentos de radicalismo cristão. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá? Não agora. Então, quando um Estado se centraliza o poder em suas mãos, na mão de um sultão, nós chamamos de sultanato, tá? Olha só que coisa curiosa. No primeiro momento, Maomé foi perseguido, né? Ele foi expulso de Meca. Depois da sua morte, os próprios líderes políticos começaram a perceber que havia um ponto positivo em se converter ao islamismo e se apropriar disso, né? Se beneficiar disso. Então é quando há uma fusão entre religião e a estrutura de poder. Então, desse modo, em menos de 100 anos, os muçulmanos começaram a dominar uma vasta região. Então nós temos aqui, ó, a época de Maomé era só essa região rosa. Um segundo momento, já no século VII ainda, essa mancha toda verde aqui pegando boa parte do Oriente Médio já para o nordeste da África, notadamente a Líbia e o Egito, e depois a parte laranja que pega essa região já indo para a Ásia, né, e até o norte todo da África indo para a Europa, né? Então, ou seja, é o islamismo se expandindo em torno do século VII e VIII. Vamos nós. E aí nós temos aqui a conquista da Península Ibérica em 711 com o general muçulmano Tariq Ziyad, atravessando a estreita passagem do mar que separa o norte da África e o sul da Península Ibérica. Tariq cruzou o estreito à frente de um exército de berberes islamizados, atacou o reino dos visigodos, expulsando-os para o norte da península,
e se estabeleceu na região. Então, nesse momento aí, esses árabes são chamados de mouros. Então, gente, lá até hoje na Espanha, tem muitas igrejas que são cristãs, que tem uma grande influência dos mouros, e tem mesquitas ainda, né, dessa época, da expansão islâmica. Aí nós temos aqui a peregrinação a Meca, né, falando sobre os preceitos, né, de rezar 5 vezes ao dia em direção a Meca, e pelo menos uma vez em sua vida ir conhecer Meca, onde Maomé nascera. Aqui nós temos os princípios do islamismo, grande Kaaba, né? Nós temos o livro sagrado, é o Alcorão, ou também chamado de Corão. Corão vem de couro, né? Que esse livro sagrado foi escrito num couro de animal. Nós temos a revelação do anjo Gabriel, como já falamos. Dão grande importância ao Hadith, um conjunto de normas de conduta. Aí nós temos os 5 pilares, né? A Shahad, ou testemunho, que é a primeira prece que o muçulmano aprende, pronunciada em voz alta, representa a declaração de fé do fiel ao islamismo. Gente, eu tive um professor muito doido de história, que eu não vou falar o nome, óbvio, que visitou uma mesquita. E ele falou que, ao sair de lá, ele quase se converteu ao islamismo. Por quê? Porque é algo que é como se entrasse em transe coletivo. Então, todos falam, não tem um líder dentro da mesquita, todos falam ao mesmo tempo e aquilo vai te inflamando, te envolvendo. E é tipo um culto da assembleia, né? Aquela coisa de corinho de fogo, as pessoas cantando e gritando, e aquilo vai te envolvendo, daqui a pouco está caindo, está rodando, né? Então, no islamismo também tem isso. Existe essa coisa da fé extrema, né? Quase um transe coletivo. Bem, o segundo pilar é o Salah. São as orações que devem ser feitas todos os muçulmanos 5 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia, tarde, ao pôr do sol. A Zakat, a contribuição financeira paga pelos fiéis para fins de caridade, né? Usada principalmente para ajudar as pessoas necessitadas. A quarta é São, é um jejum feito durante o dia, não sei se é assim que pronuncia, durante o mês de Ramadã, quando se comemora a revelação da palavra de Alá ao profeta Maomé. Lá no mês de Ramadã, todo muçulmano tem que visitar a Kaaba. E lá, milhares de pessoas andando e rodando aquele bloco da Pedra Negra, recitando, né, as frases sagradas, falando Alá grande, Alá é o único. E as pessoas são pisoteadas, são mortas nessa empreitada, né, religiosa. Mas vamos lá, tudo em nome da fé. E o Hajj, que é a peregrinação a Meca, como eu falei para vocês, tem pelo menos uma vez a vida. Bem, gente, a sucessão do profeta, depois da sua morte, deu origem aos seus sucessores, né? Então, a primeira corrente, formada pelos xiitas, defendia que somente os descendentes de Maomé poderiam ser seus sucessores. E os sunitas afirmavam que qualquer fiel poderia ser o seu sucessor, desde que aceito pela comunidade. Então, nós temos hoje países que são onde o líder político é xiita, e temos países que são sunitas. Vamos entender. Xiitas são mais radicais. Então, quando alguém vai falar assim, fulano é xiita, hein? Ou seja, fulano é radical. Então, ser xiita é porque acredita que para ser líder político tem que ser descendente direto de Maomé. E lá é a lei que esse descendente é quem aplica. Ele não precisa de nenhuma constituição.
é ele. É tipo um absolutismo. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, guardem. Lá no 8º ano, sobre absolutismo, guardem. E os sunitas não. Existe uma Constituição, porém, essa Constituição é baseada no Alcorão, certo? Então, muitos países, não confundem, muitos países sunitas podem ser mais radicais que os xiitas. Por quê? Porque às vezes o líder político ele pode ser mais radical que o outro, porque é o querer dele, mas o outro, que parece que é menos radical, ele segue uma Constituição que se mistura com o Alcorão. Então ele interpreta do seu jeito e aplica uma lei mais radical. Beleza? Entenderam? Bem, as lembranças da peregrinação. Nós temos o homem, o Arã sagrado, que é o espaço do interior da mesquita, que é utilizado para a circulação dos fiéis. B, próximos a A, que nós temos os pontos, tá? Que nós temos os pontos aqui para a gente entender. São os hotéis, a Caaba, Seta Caaba, que eu falei para vocês, aonde tem aqui, ó, a Pedra Negra. Aqui eu falei para vocês no mês de Ramadã, essa peregrinação reúne milhares de fiéis, e as pessoas ali disputando para chegar próximo dessa Pedra Negra, elas morrem pisoteadas. Elas ficam rodando ali, rodando e rodando e rodando e rodando e rodando. E no mês de Ramadã, gente, as pessoas fazem jejum um mês inteiro para se purificar, para se livrar o corpo das impurezas e purificar a sua alma. Interessante, né? Na cultura nós temos as ciências, resgatando obras filosóficas, literárias, científicas e técnicas dos antigos gregos, traduziram-na para o árabe, preservando esses conhecimentos antigos, recuperaram conhecimentos chineses, persas, indianos e aprimoraram esses saberes e difundiram por todo o Ocidente. Então, parte desse conhecimento vai ser levado lá para, quando os mouros chegam lá por volta do século VII, século VIII, na região da Península Ibérica, eles levam esse conhecimento resgatado pela essa revolução científica muçulmana. Interessante, né? E aí se destacam em várias áreas da ciência, como medicina, química, biologia, física, etc. Os algarismos, de 0 a 9, que são usados hoje pela maioria dos povos, derivam de algarismos criados pelos antigos indianos. Quando os muçulmanos entraram em contato com a cultura indiana, eles conheceram os algarismos e difundiram pela Europa, África e Ásia. Interessante, né? O próprio termo algarismo é derivado do nome Al-Khwarizmi, sábio muçulmano que escreveu uma importante obra sobre a utilização dos algarismos indo-arábicos, como ficaram conhecidos. Interessante, né? Então os algarismos são chamados de indo-arábicos por conta da difusão dos árabes, né, com base nos algarismos hindus, né, indianos. A arquitetura, né, fantástica, complexa. Aqui nós temos uma mesquita, lá em cima um domo, como chamado essa parte arredondada, né, essa abóboda, meia abóboda da mesquita, e detalhes assim fantásticos de azulejos e mosaicos fantásticos que temos até hoje. Aqui é do século VII, fica onde está aqui em Jerusalém. Bem, gente, a literatura, destaque aí para Ali Baba as mil e uma noites, né? As histórias famosas, as 1001 noites. Conta a história de Aladim, a lâmpada maravilhosa, Ali Baba, os 40 ladrões, as 7 viagens de Simba, o Marujo, tudo baseado no conhecimento das obras feitas pelos muçulmanos. Bem, gente, vamos avançar. Aqui nós temos o sujeito da história. Vou avançar, isso aqui é uma aula de resumo. E aí, finalizamos a nossa aula sobre islamismo. Gente, então, para saber mais, nós temos o link, né?
na descrição do vídeo e também a atividade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó. Beijinho nas crianças.